mulher desaparecida por anos reaparece em um momento chocante e revela seu plano aterrador. A cidade de Eldridge nunca mais foi a mesma desde o desaparecimento de Clara, 5 anos atrás. Ninguém esquecia aquela noite trágica. As luzes da festa de aniversário de Miguel estavam apagadas, e o que deveria ter sido uma celebração se tornou um pesadelo. Murmúrios percorriam as ruas. Cada pessoa inventava uma nova teoria sobre o que poderia ter acontecido. Mas tudo isso mudaria em uma manhã fria de novembro, quando Clara reapareceu. Era como se o tempo não tivesse passado. Ela entrou na praça central, no meio do caos. O coração da cidade pulsando com curiosidade e incredulidade. Seus cabelos longos, agora desgrenhados, caíam sobre os ombros. Seus olhos, que antes brilhavam com alegria, estavam sombrios, carregando um peso que ninguém poderia imaginar. "Clara!" gritou uma mulher, chocada ao vê-la. E em um instante, a cidade parou. Assim como um filme em pausa, todos a fitavam, tentando achar sentido no que viam. Miguel estava entre a multidão. O choque o atingiu como um soco no estômago. Ele havia passado os últimos anos lidando com a dor da perda, aquela ausência que tornava as noites insuportáveis e os dias vazios. A esperança de encontrá-la havia morrido. E agora aqui estava ela, de volta. Mas havia algo diferente. Um aperto no peito. A pergunta que fervilhava na mente de todos era: o que aconteceu durante aqueles anos? Clara não estava ali apenas para reencontrar sua família. Ela foi direto ao ponto. "Preciso falar com você, Miguel." A voz dela soava firme, mas ele percebeu o tremor. Eles se afastaram do tumulto, buscando um lugar isolado. As mãos de Miguel tremiam. A bolha de tensão ao redor começou a crescer. "Eu não sou a mesma," ela começou, os olhos teimosamente fixados no chão. Clara continuou, revelando fragmentos de experiências sombrias, coisas que ela nunca havia compartilhado e que a transformaram. Ele nunca imaginaria que as cicatrizes que ela carregava eram mais profundas que as dele. E logo, Clara colocou em dúvida tudo o que seu irmão acreditava conhecer sobre a família. Havia mentiras, segredos obscuros que ninguém jamais soube, especialmente sobre seus pais. Miguel sentiu a adrenalina correr nas veias. Por que ela escolhendo essa data? Qual era o verdadeiro objetivo de sua volta? Ele tinha tantas perguntas. Seu coração pulsava em ritmo acelerado. Clara disse que as respostas estavam escondidas, não apenas em sua mente, mas em relações que se estendiam muito além deles. "Tem algo grande vindo à tona, Miguel. Algo que envolve todos nós." E com isso, um calafrio atravessou suas espinhas. O que poderia ser tão terrível que ela lutou por todos esses anos para desmascarar? Os segredos da família estavam se desdobrando como um novelo de lã, prestes a revelar um padrão sombrio que havia sido escondido nas sombras de Eldridge. No fundo, ele sabia que não poderia escapar da verdade. E essa verdade os colocaria em rota de colisão. Não apenas um com o outro, mas com fantasmas do passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso e que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou nos olhos de Miguel, uma mistura de determinação e desespero. Precisamos agir rápido, ela disse, pressionando as mãos contra o peito como se quisesse conter a verdade que estava prestes a desabafar. Miguel mal conseguia respirar. Ele sentia um aperto na garganta, a tensão crescendo como um balão prestes a estourar. Clara, o que você quer dizer com algo grande vindo à tona? Ele forçou as palavras a sair, seu estômago embrulhando-se numa espiral de ansiedade. E antes que ela pudesse responder, o som distante de sirenes cortou o ar, aproximando-se rapidamente. Era um som que todos conheciam e temiam. Não pode ser! O rosto dela empalideceu. Eles estão se aproximando. Não temos. Tempo! Miguel ficou confuso. Quem? O que você está escondendo? Um frio percorreu sua espinha. E então, antes que pudesse processar, um homem surgiu na multidão. Era um policial, sua farda azul brilhante destacando-se na massa de curiosos. Clara parecia tensa, rígida como uma corda esticada. E Miguel percebeu que seu olhar devia ser mais que apenas a polícia. Era como se algo a estivesse perseguindo. Clara! Gritou o policial. A multidão se afastou. A tensão no ar se tornou palpável. Você não deveria estar aqui. O tom da voz dela estava carregado de pavor. Sem aviso, Clara pegou a mão de Miguel e o puxou em direção a um beco escuro, longe da vista das pessoas. O coração dele batia freneticamente. Você não entende, Miguel. Eles não sabem que eu estou de volta. E não vão permitir que eu conte. Conte o quê? Ele estava em estado de choque. As palavras não se conectavam. Conte sobre o quê? E então ela falou, revelando um segredo que faria seu mundo desmoronar. Eu não estou sozinha. Fui sequestrada e eles me forçaram a fazer coisas terríveis. Ela ofegou, a dor estampada em seu rosto. Na verdade, sou uma testemunha. E eles não querem que eu revele a verdade. Então Miguel viu nos olhos dela algo que o fez tremer. Era uma mistura de raiva e medo, mas algo mais. Clara estava escondendo algo, a sombra de uma mentira. Seu coração disparou. Do que você está falando? Que verdade? Mas antes que ela pudesse responder, uma voz familiar ecoou do final do beco. Clara, parada aí! Miguel reconheceu a voz. Era o pai deles. Ele estava pálido, a expressão grave. O que ele estava fazendo aqui? E então, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, a verdade desabou. O que você está fazendo, pai? Miguel indagou, seu tom desesperado. Isso não é o que parece, Miguel, ele respondeu, os olhos segurando uma dor profunda. Clara, não pode saber a verdade. É para o bem dela. Que verdade? Miguel gritou, as palavras ecoando na noite. O silêncio a seguir era ensurdecedor. Clara olhou para o pai, confusa, a expressão dela mudando, à medida que cada peça do quebra-cabeça se encaixava. Eu fiz o que tinha que fazer, ele disse, quase em um sussurro. E agora é hora de voltar para casa, Clara. Voltar para casa? Ela estava em choque.
Pra quê? Pra viver uma mentira? E naquele instante, tudo ficou claro e escuro ao mesmo tempo. Miguel percebeu que a linha entre o que era certo e errado estava mais borrada do que nunca, e as revelações sobre sua família eram apenas a ponta do iceberg. O policial continuava a avançar, as sirenes soando cada vez mais perto. O que eles iriam fazer a seguir? O que a família de Miguel realmente escondia? E mais importante, qual era a verdadeira natureza do plano aterrador que Clara mencionara? A verdade estava prestes a ser exposta, mas o tempo estava se esgotando e logo eles teriam que escolher: enfrentar seus fantasmas ou escapar e viver nas sombras. Miguel respirou fundo, sentindo que tudo estava prestes a mudar para sempre. Miguel sentiu seu coração disparar. A tensão no ar era palpável. Clara estava a poucos passos do pai, que parecia apanhar ar. Clara, vem comigo, por favor! Ele implorou, a voz embargada. Miguel olhou entre os dois, sentindo que tudo ia se desmoronar a qualquer momento. Pai, o que você está escondendo dela? A voz de Miguel ressoava na noite. Clara olhou forçadamente para o pai, a confusão estampada no rosto. O policial se aproximava. Os passos firmes, e o brilho da farda refletia a luz da lua. O tempo parecia parar. Não há nada a ser escondido, Miguel. O pai respondeu, mas a hesitação em sua voz não convenceu ninguém. Ele ficou em silêncio por um instante, e então um grito cortou a noite. Era uma mulher da multidão que tinha se aproximado. Clara! Miguel! Ela estava. Através da multidão, enquanto uma sombra se movia silenciosamente atrás dela. Era uma mulher alta, com um olhar afiado e determinado. Clara a reconheceu instantaneamente e seu rosto palideceu. Não! Você não pode estar aqui! Você não pode escapar de mim, Clara! Ninguém escapa! A mulher gritou. E no momento em que essas palavras foram ditas, tudo se transformou. As sirenes ecoaram, mais próximas, e Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é você? Miguel se virou para Clara, confuso. O que estava acontecendo? Ela é a razão pela qual eu fui sequestrada! Clara exclamou, quase em desespero. Ela foi uma das que me capturou. O chão sob os pés de Miguel parecia se abrir. Ele nunca teria imaginado isso. O que mais sua irmã estava escondendo? A mulher avançou, empurrando os outros para o lado. Clara, você não entende. É mais em jogo aqui do que você pensa. Venha comigo e podemos resolver isso. Miguel teve o impulso de se colocar entre as duas, sua proteção instintiva pulsando. Mas o pai dele fez um movimento abrupto, prendendo seu braço. Você não entende, Miguel. Ela não é quem você pensa que é. Seu pai estava pálido, os olhos cheios de uma mistura de medo e angústia. O que ela representa é um perigo e temos que voltar para casa agora. Clara girou a cabeça, os olhos fixos na mulher. Por que você está aqui? O que você quer de mim? Havia um desespero em sua voz que poderia quebrar qualquer um. Você sabe mais do que imagina, mulher disse. Já perto o suficiente para que Miguel sentisse o odor de seu perfume forte. E se não falar, todos nós estaremos em perigo. Então, numa fração de segundo, a mulher puxou um celular do bolso. Se você não quiser fazer isso do jeito fácil, vamos fazer do jeito difícil, ela falou. E antes que Miguel pudesse reagir, a mulher começou a digitar rapidamente. Clara, o que ela está fazendo? Miguel olhou para a irmã.
o coração acelerado. E então o som de um clique ecoou, e com isso a tela do celular iluminou-se, mostrando uma mensagem. A missionária falou! A ordem está dada e a expectativa é alta. Você tem 24 horas. O que isso quer dizer, Clara? A pergunta saiu de seus lábios antes que ele pudesse segurá-la. Você não pode acreditar nela! O pai gritou, mas suas palavras foram sufocadas pelo caos ao redor. A multidão estava em polvorosa e os sons de sirenes pareciam mais próximos. Clara estava em choque. Eu não posso acreditar nisso. O que isso significa? A mulher sorriu, um sorriso frio. Você já sabe, a verdade é muito mais sombria do que pensa. Nossos caminhos estão entrelaçados, Clara. Você é parte disso. Miguel estava tonto, tentando juntar as peças que pareciam dançar fora de alcance. Qual é o verdadeiro plano? Ele olhou de Clara para o pai, em busca de alguma resposta. Mas tudo o que viu foram rostos esbranquiçados, olhos arregalados. E o pânico começando a se espalhar entre a multidão. E então tudo mudou de novo. O celular vibrou e uma segunda mensagem apareceu. Encaminhando, não haverá retorno. Quando a mulher leu isso, seu olhar se transformou e ela se virou, esboçando um plano em sua mente. Clara, precisamos ir agora. Mas era muito tarde. A multidão agora havia formado um círculo. E as sirenes agora não eram apenas sons distantes. Elas se aproximavam mais e mais. E a polícia finalmente estava ali. Clara, fique atrás de mim. Miguel gritou. Mas enquanto ele olhava para ela, uma expressão de determinação tomou forma no rosto de Clara. Não, eu não posso voltar. E você também não. E com isso, ela virou-se, correndo em direção à mulher que as ameaçava, enquanto Miguel ficou paralisado. A realização de que a verdadeira batalha estava apenas começando começou a pesar sobre seus ombros. O que está prestes a acontecer? E quem realmente eram eles? O som das sirenes misturou-se ao pânico enquanto Miguel se lançava para a frente, incerto do que despertou, mas sabia que as revelações estavam prestes a explodir como um barril de pólvora. Miguel não conseguia processar o que estava acontecendo. As sirenes aumentavam e a tensão tornava tudo mais real. Clara estava prestes a correr em direção à mulher que a ameaçava. E ele só conseguia imaginar a loucura daquela decisão. Clara, não! Gritou, o desespero vibrando em sua voz. Ele se lançou à frente, mas algo o deteve. A mulher que estava com Clara olhou para ele e, com um movimento súbito, puxou um lenço do bolso e o cuspiu na direção de Clara. É isso que você quer? É isso que você realmente deseja? As palavras dela eram como facadas, afiadas e diretas. Clara parou, congelada. Miguel, confuso, olhou para o pai, buscando apoio. Mas o homem estava pálido, os olhos arregalados. Não, Clara! Vem cá, por favor! Mas sua irmã estava em choque. A voz dela tremia. O que você acabou de fazer? O que é isso? E aí tudo aconteceu de uma só vez. A mulher levantou o celular novamente. Essa é a sua última chance. A verdade está aqui. Uma mensagem piscou na tela. E Miguel sentiu seu coração parar. O que estava escrito era como um aviso. A missão está falhando. Se não seguir as ordens, tudo será arruinado. Do que você está falando? Gritou Miguel. Mas a mulher simplesmente olhou para Clara, seus olhos cheios de uma urgência insuportável. Você precisa se decidir. Você sabe que não pode escapar de quem você realmente é. Clara, cada vez mais alarmada, começou a recuar.
O que você quer dizer? Que verdade? Eu não entendo. A multidão ao redor parecia aumentar, as pessoas murmurando em agitação. Algumas filmavam com seus celulares, enquanto outras tentavam entender a cena caótica que se desenrolava diante delas. E foi nesse momento que um grito de dor cortou o ar. Miguel virou-se rapidamente e viu seu pai caindo, um ferimento na mão. O policial estava diante dele, com uma arma apontada. Afastem-se! Isso não é o que parece. O caos tomou conta. A multidão começou a gritar enquanto o pai de Miguel tentava se levantar, a dor estampada no rosto. Pai, não! Miguel se lançou na direção dele, mas o policial rapidamente o deteve. Você não pode se meter, rapaz. Para! O que é que você fez? Clara gritou, aflita. Ela se virou para a mulher, a raiva e a confusão misturando-se em seu rosto. Você... Que tipo de jogo é esse? E nesse instante a mulher sorriu, mas não era o sorriso amigável. Jogo? Essa é a sua vida, Clara. A vida que sua família criou como um castelo de cartas. Agora tudo está prestes a desmoronar. O mundo não é como você pensa, mas foi quando a mulher fez um gesto rápido, segurando um colar pendurado no pescoço, que tudo mudou. Você e eu temos um laço. Você não pode fugir de mim, das suas origens. As palavras dela ecoaram nas mentes de Miguel e Clara, como um eco funesto. O coração de Miguel disparou. O que você está dizendo? Que laço? Você está mentindo. Clara corou, seus olhos cheios de confusão. Eu não sei do que você está falando. O que você quer dizer com isso? Mas o choque não parou ali. O celular da mulher pingou novamente e, de repente, a tela iluminou uma foto. Miguel a reconheceu instantaneamente. Era um retrato da sua mãe, mas havia algo mais. Ao lado dela, uma figura desconhecida, idêntica a Clara. Ela é você, e você não é quem pensa que é. Você é parte de algo muito maior, que se não parar de correr, seu mundo vai desmoronar, assim como o dela. A mulher sorriu de forma sinistra. A revelação atingiu Miguel como um soco. Ele olhou para Clara e depois para o pai, cada um deles envolto em um silêncio atordoante. O que você quer dizer? Miguel sussurrou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas naquele momento, o que importava era outra pergunta pulsante. Quem eram realmente? E o que isso significava para os laços que compartilhavam? Enquanto as luzes brilhantes da polícia iluminavam o beco, Clara parou diante do maior dilema de sua vida. Seguir adiante com a verdade ou deixar tudo para trás? Miguel sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas ele não sabia se estariam prontos para enfrentá-la. E assim o mistério pairava, deixando uma única certeza: nada seria como antes. Miguel sentiu seu coração disparar. A pressão do momento era quase insuportável. A mulher olhou para Clara e um brilho cruel iluminou seus olhos. Ele podia sentir que algo monstruoso estava prestes a acontecer. Clara, você precisa entender. Isso não é apenas sobre você. A mulher gritou, como se estivesse à beira de um precipício emocional. Clara recuou mais uma vez, os olhos arregalados, a mente correndo em 1000 direções. A tensão na multidão era palpável. Todos observavam, alguns filmavam, mas nenhum deles sabia o que estava realmente em jogo. Miguel se sentiu quente e frio ao mesmo tempo, como se estivesse prestes a desmaiar. Diga de uma vez! Gritou Clara, sua voz transbordando de desespero. O que você quer de mim? E naquele momento,
A mulher disparou uma verdade devastadora. Você não é quem pensa que é, Clara. Você não faz parte da nossa família. Você foi adotada. As palavras saíram como uma faca, cortando o ar. O choque foi instantâneo. Miguel parou. O sangue em suas veias congelou. O que você está dizendo? Ele olhou para Clara, que estava em estado de choque. A expressão de quem acabou de receber um golpe devastador. As palavras da mulher ecoavam na cabeça dele, e ele não conseguia entender como isso era possível. Havia tantos segredos, tantas mentiras. Calma, Clara. Miguel tentou se aproximar, mas Clara ergueu a mão, como se pedisse para ele parar. Ela não conseguia nem ao menos olhar para ele. O pai deles estava ali, com os olhos apertados. Uma mistura de medo e mágoa. É verdade, não é? Ela sussurrou, embora sua voz tremesse. Você sabia? Não, eu não sabia, ele respondeu, a voz vacilante. As sirenes continuavam a ressoar. Mas agora tudo parecia distante. Como se o mundo inteiro estivesse girando ao redor deles. A mulher sorriu, um sorriso que fez Miguel sentir um frio na espinha. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E você, Clara, faz parte de uma linha que vai muito além do que você pode imaginar. Há uma razão para o que aconteceu com você. Clara parecia estar prestes a desmoronar. Mas como? Por quê? O que isso significa para nós? A situação estava saindo de controle. Miguel sentiu o calor se esvaindo de suas pernas. Ele queria entender, mas tudo era confuso demais. Por que você tem uma conexão com aquilo que aconteceu na noite em que desapareceu? As pessoas que te sequestraram sabem exatamente quem você é e o que você é. Eles não permitiram que você se lembrasse, porque a verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Uma tempestade de emoções tomou conta de Miguel. O que isso tem a ver com a nossa família? O que você quer dizer com aquilo que aconteceu? As palavras da mulher eram como uma armadilha, e Clara estava sendo puxada para dentro dela. Clara, você precisa escolher: ficar e lutar ou correr e se esconder. Mas a verdade vai te alcançar. Não adianta fugir. As sirenes estavam agora tão perto que podiam sentir a vibração no chão. Miguel olhou para o pai, buscando uma explicação. Mas em vez disso, viu o homem segurando algo nas mãos. Era uma chave, aparentemente comum. Mas Miguel podia ver que havia algo especial nela. Pai, o que você está fazendo com isso? As palavras saíram quase como um rosnado. A tensão cresceu. A mulher avançou, com um olhar determinado. É isso que vocês precisam! A chave que abre a verdade! Não faça isso! Clara gritou, o desespero agora transbordando. Eu não quero saber mais nada! Mas era tarde demais. O pai de Miguel já estava levantando a chave. E com isso, o mundo deles mudou para sempre. As luzes da polícia acenderam na esquina. E uma silhueta reconhecível e aterrorizante apareceu atrás da multidão. Você fez uma escolha, Clara. Agora, prepare-se para enfrentar as consequências. O impacto da verdade começava a desmoronar o que restava de suas vidas tranquilas. E Miguel se deu conta de que tudo estava prestes a mudar. Ele segurou Clara, mas agora o que estava entre eles não era apenas medo. Era um abismo de segredos e escolhas que talvez
nunca conseguissem compreender. O que mais seus pais escondiam? Qual era a natureza desse plano aterrador? Agora, a única certeza era que o horror estava apenas começando. Miguel estava paralisado, o coração batendo incessantemente em seu peito, enquanto a mulher encarava Clara, revelando a verdade que há tanto tempo estava escondida, como uma sombra pairando sobre eles. O olhar de Clara se tornou distante, seus olhos revendo cada memória fragmentada. A confusão a fez hesitar, e foi nesse instante que o pai de Miguel gritou: Não, não é verdade! Clara, não acredite nela! Seu tom era de desespero, como se tentasse apagar a revelação cruel com suas palavras. Mas Clara não escutava. O peso da verdade estava esmagando-a. Como você pode fazer isso, pai? Ela ofegou, ainda tentando entender. Se eu não sou parte da sua família, quem sou eu? A emoção pulsava em sua voz, cada palavra carregada de dor. A mulher, imperturbável, não deixou o clima de tensão se dissipar. A verdade não pode ser ignorada, Clara. É hora de despertar para o que você realmente é. Com um movimento rápido, ela gesticulou em direção ao celular e exibiu outra mensagem na tela. Eles sabem que você está aqui e estão vindo para buscar você. E acredite, não vão parar até encontrá-la. Nesse momento, a multidão ao redor começou a murmurar, os rostos refletindo a incredulidade e o medo. Os gritos de alerta foram seguidos por mais sirenes, sinalizando que a situação estava prestes a escalar. Miguel sentiu um calafrio. O que mais poderia acontecer? Que outras verdades assustadoras estavam escondidas? Quem são eles? Miguel perguntou, a voz tremendo. O que você sabe sobre nós? Ele não suportava mais a incerteza. O ambiente estava elétrico, cada respiração se tornando um peso insuportável. Então a mulher começou a rir, um riso que não era nada tranquilo. Você realmente precisa saber a verdade, Miguel. O que vocês chamam de família é um jogo para eles. Clara, você é a peça mais importante desse jogo. Um tremor percorreu o corpo de Miguel. Clara olhou para a mulher, um semblante misto de raiva e confusão. O que você quer dizer, jogo? O desespero em sua voz engoliu a multidão ao redor deles, transformando o silêncio em um lamento coletivo. Antes que a mulher pudesse responder, um estrondo profundo cortou o ar. As luzes da polícia se acenderam, banhando o beco em um tom aventureiro e apavorante. Miguel virou-se e viu uma figura alta, mais uma vez reconhecível, logo atrás da linha de policiais. Era sua mãe. Mas algo estava muito errado. Mãe? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. Ela não parecia a mesma. Seu olhar era frio como gelo. A tensão cresceu, como uma corda prestes a arrebentar. Não se aproxime! Ela gritou, apontando para a mulher. Miguel estava chocado. O que está acontecendo? Ele se virou para sua mãe, buscando respostas que não estavam chegando. A figura da sua mãe se aproximou mais, a expressão dela misturando-se em uma tempestade de emoções. E então, uma revelação chocante. Clara, você é muito mais do que uma simples peça nesse jogo. Você é a chave para um mundo que sua família tem lutado para proteger. E nós só podemos deixá-la ir se você prometer não olhar para trás. A multidão ergueu as mãos, com pessoas segurando os celulares.
capturando cada expressão, cada palavra, cada emoção. Miguel sentiu que a realidade estava se desfazendo ao seu redor. Tudo o que você conhecia, Clara, é uma ilusão criada para protegê-la de quem você realmente é. As palavras da mulher ecoaram na noite. O coração de Miguel disparou, e ao olhar para Clara, ele percebeu que a irmã estava se afastando da segurança que sempre conheceu. Você tem que decidir, Clara. O que vai ser? Ficar com eles ou descobrir a verdade oculta? O mundo se dividia entre dois caminhos e uma sensação de que tudo estava prestes a colapsar tomava conta. O clima se tornava insuportável. Miguel, em desespero, segurou a mão de Clara, enquanto todos os olhos estavam fixos na escolha que ela estava prestes a fazer. O silêncio era ensurdecedor. O que ela diria? Qual caminho escolheria? E então, do nada, uma explosão ocorreu ao fundo, ecoando como um trovão no céu. A multidão entrou em pânico. Miguel e Clara, juntos, viraram-se com rostos pálidos, enquanto qualquer certeza se dissipava em um mar de perguntas. O que mais estava por vir? Qual seria a verdadeira natureza da família que eles julgavam conhecer? A realidade estava se transformando em um pesadelo, e a escolha de Clara seria a chave para tudo. Miguel estava paralisado, o coração batendo incessantemente em seu peito, enquanto a mulher encarava Clara, revelando a verdade que há tanto tempo estava escondida, como uma sombra pairando sobre eles. O olhar de Clara se tornou distante, seus olhos revendo cada memória fragmentada. A confusão a fez hesitar, e foi nesse instante que o pai de Miguel gritou: "Não, não é verdade! Clara, não acredite nela!" Seu tom era de desespero, como se tentasse apagar a revelação cruel com suas palavras, mas Clara não escutava. O peso da verdade estava esmagando-a. "Como você pode fazer isso, pai?" Ela ofegou, ainda tentando entender. "Se eu não sou parte da sua família, quem sou eu?" A emoção pulsava em sua voz, cada palavra carregada de dor. A mulher, imperturbável, não deixou o clima de tensão se dissipar. "A verdade não pode ser ignorada, Clara. É hora de despertar para o que você realmente é." Com um movimento rápido, ela gesticulou em direção ao celular e exibiu outra mensagem na tela. "Eles sabem que você está aqui. Estão vindo para buscar você. E acredite, não vão parar até encontrá-la." Nesse momento, a multidão ao redor começou a murmurar, os rostos refletindo a incredulidade e o medo. Os gritos de alerta foram seguidos por mais sirenes, sinalizando que a situação estava prestes a escalar. Miguel sentiu um calafrio. O que mais poderia acontecer? Que outras verdades assustadoras estavam escondidas? "Quem são eles?" Miguel perguntou, a voz tremendo. "O que você sabe sobre nós?" Ele não suportava mais a incerteza. O ambiente estava elétrico, cada respiração se tornando um peso insuportável. Então a mulher começou a rir, um riso que não era nada tranquilo. "Você realmente precisa saber a verdade, Miguel. O que vocês chamam de família é um jogo para eles. Clara, você é a peça mais importante desse jogo." Um tremor percorreu o corpo de Miguel. Clara olhou para a mulher, um semblante misto de raiva e confusão. "O que você quer dizer, jogo?" O desespero em sua voz engoliu a multidão ao redor deles, transformando o silêncio em um lamento coletivo. Antes que a mulher pudesse responder, um estrondo profundo cortou o ar. As luzes da polícia se acenderam
banhando o beco em um tom aventureiro e apavorante. Miguel virou-se e viu uma figura alta, mais uma vez reconhecível, logo atrás da linha de policiais. Era sua mãe. Mas algo estava muito errado. Mãe! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. Ela não parecia a mesma. Seu olhar era frio como gelo. A tensão cresceu, como uma corda prestes a arrebentar. Não se aproxime! Ela gritou, apontando para a mulher. Miguel estava chocado. O que está acontecendo? Ele se virou para sua mãe, buscando respostas que não estavam chegando. A figura da sua mãe se aproximou mais, a expressão dela misturando-se em uma tempestade de emoções. E então, uma revelação chocante. Clara! Você é muito mais do que uma simples peça nesse jogo. Você é a chave para um mundo que sua família tem lutado para proteger. E nós só podemos deixá-la ir se você prometer não olhar para trás. A multidão ergueu as mãos, com pessoas segurando celulares, capturando cada expressão, cada palavra, cada emoção. Miguel sentiu que a realidade estava se desfazendo ao seu redor. Tudo o que você conhecia, Clara, é uma ilusão criada para protegê-la de quem você realmente é. As palavras da mulher ecoaram na noite. O coração de Miguel disparou e, ao olhar para Clara, ele percebeu que a irmã estava se afastando da segurança que sempre conheceu. Você tem que decidir, Clara. O que vai ser? Ficar com eles ou descobrir a verdade oculta? O mundo se dividia entre dois caminhos, e uma sensação de que tudo estava prestes a colapsar tomava conta. O clima se tornava insuportável. Miguel, em desespero, segurou a mão de Clara, enquanto todos os olhos estavam fixos na escolha que ela estava prestes a fazer. O silêncio era ensurdecedor. O que ela diria? Então, do nada, uma explosão ocorreu ao fundo, ecoando como um trovão no céu. A multidão entrou em pânico. Miguel e Clara, juntos, viraram-se com rostos pálidos, enquanto qualquer certeza se dissipava em um mar de perguntas. Quando fumaça começou a se dispersar, um rosto familiar apareceu. Era o irmão desaparecido da mulher. Miguel sentiu seu coração parar. Você! Clara gritou, o choque moldando suas feições. Como você está aqui? Eu pensei que havia morrido. Pensou errado. Ele sorriu, um sorriso que não era nada amigável. Eu sempre estive perto de você. E agora você vai descobrir toda a verdade. O que você realmente é, Clara. Você não é a única com uma história a contar. Temos que revelar câmeras piscando. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E Miguel, segurando a mão de Clara, teve certeza de que nenhuma decisão que tomassem os protegeria de quem eram de fato e das consequências disso. Miguel estava paralisado, o coração batendo incessantemente em seu peito, enquanto a mulher encarava Clara, revelando a verdade que há tanto tempo estava escondida. O olhar de Clara se tornava distante, e ele percebeu que ela estava revendo cada memória fragmentada. Como você está aqui? Clara perguntou, a voz travada de incredulidade. O irmão da mulher, que antes tinha um sorriso malicioso, agora estava apenas observando, mas algo em seu olhar deixou Miguel incomodado. Mãe! Miguel chamou. Tentando alcançar a figura familiar que estava se aproximando. O que está acontecendo? Mas a sua mãe apenas encarava a mulher, como se estivesse em choque. Mas havia algo ali,
um medo profundo. Clara então pareceu finalmente perceber a gravidade da situação. Mãe, o que você sabe sobre isso? A urgência na voz dela era palpável. A mulher que se apresentava como inimiga sorriu, com a certeza de quem tinha a verdade em suas mãos. Ela sabe muito mais do que você imagina. Clara, a verdade está prestes a ser revelada e acredite, não vai ser fácil. A multidão ao redor começou a murmurar, as expressões misturando espanto e curiosidade. Mas a tensão no ar era quase insuportável. Miguel não suportava mais. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Foi nesse momento que a mulher puxou algo que Miguel nunca esperaria. Um pequeno objeto luminoso, parecido com um dispositivo. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você foi sequestrada, disse ela, aproximando-se de Clara, que recuou instintivamente. Você tem um poder que nem você mesma conhece. Um poder que seu pai e sua mãe esconderam de você. Poder? Do que você está falando? Clara perguntou, a voz tremendo, sua mente girando em busca de sentido. Miguel sentiu um nó na garganta. O que mais iria aparecer dessa caixa maldita? As luzes da polícia refletiam nos rostos inexpressivos da multidão. As sirenes soavam ao fundo. E a atmosfera era elétrica. Se você não entender isso, Clara, estará em grande perigo. A mulher continuou, seu tom se intensificando. Apenas eles podem decidir o seu futuro. Acredite, eles estão todos envolvidos. Miguel olhou para sua mãe, buscando qualquer sinal de apoio. Mãe, por favor, diga alguma coisa. Você vai deixar que ela faça isso? Mas ao invés de resposta, o rosto da mãe se iluminou com um horror indescritível. Foi aí que tudo se transformou. Um grito cortou a noite. Clara olhou para a esquina do beco e viu um grupo de homens encapuzados surgindo, avançando em direção a eles com um olhar de determinação. Era um grupo de pessoas que ela não reconhecia. Mas Miguel sentiu um pânico se espalhar por seu corpo. Clara, eles têm que ficar longe de você, o irmão da mulher exclamou, num vislumbre de preocupação. Mas para Miguel, foi como um golpe. A verdade estava começando a se formar em sua mente. A traidora não era a mulher desconhecida, mas Clara, sua própria irmã. Mãe, você sabia disso? A voz de Miguel arranhou sua garganta. Você sabia que a Clara, que ela não é nossa irmã de verdade? E nesse instante, a expressão de sua mãe se alterou. Eu não posso falar agora, ela disse. Sua voz era fraca, e ele viu lágrimas nos olhos dela. Mas antes que pudesse questionar mais, um dos homens começou a se aproximar. O olhar fixo em Clara, e a mulher ao seu lado gritou, corra, Clara! É a única saída! Clara hesitou, o medo atravessando seu rosto. A multidão agora estava em alvoroço, a tensão aumentando a cada segundo. Miguel tentou puxá-la, mas ela ficou paralisada, a verdade batendo à porta de sua mente. Não! Eu não sei quem sou! O que eu sou? O homem encapuzado deu um passo à frente e removeu seu capuz, revelando um rosto familiar. Era o melhor amigo de Miguel, Lucas, um jovem que toda a cidade conhecia. Clara, você precisa voltar! O tempo está se esgotando! Lucas, o que você está fazendo aqui? Miguel exclamou, a mente correndo em busca de respostas. Lucas sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Eu vim buscar Clara e proteger todos nós. Há muito mais em jogo do que você consegue entender agora. Mas as sirenes estavam cada vez mais próximas,
e a pressão aumentava como um vendaval. Miguel sentiu uma onda de desespero. O que estava prestes a acontecer? O que eles realmente escondiam? E mais importante, qual seria o preço a se pagar por essa verdade? Clara, temos que ir agora! Gritou Lucas, enquanto mais homens se aproximavam. O beco estava virando um campo de batalha. Miguel ficou sem palavras, sem saber o que escolher. Clara olhou para ele. A decisão estava prestes a ser feita. E isso mudaria tudo. Miguel estava paralisado, o coração batendo rapidamente. Clara e Lucas olhavam para o homem encapuzado, que agora havia revelado seu rosto. A multidão estava em pânico, mas o tempo parecia parar para eles. Lucas, o que está acontecendo? Miguel perguntou, seu tom cheio de preocupação. O ar estava cortante, pesado de tensão. A resposta do amigo vindo a seguir apenas aumentou o nó na garganta de Miguel. Precisamos sair, Clara. Isso não é seguro. É mais do que parece, Lucas disse, olhando rapidamente para os homens que se aproximavam. Havia um medo genuíno em seu tom, e Miguel se perguntou o que ele sabia e por que estava tão apressado. Mas eu não vou a lugar nenhum sem saber a verdade, Clara gritou, numa mistura de desespero e determinação. O que você não está me dizendo? Lucas balançou a cabeça, os olhos cheios de um pedido silencioso. Mas era tarde demais para voltar atrás. Clara, a verdade pode te destruir. Foi então que tudo mudou. Uma explosão repentina ecoou ao longe, fazendo a multidão gritar. A pressão do que estava acontecendo era tão intensa que Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. E nesse momento, um brilho vindo do dispositivo que a mulher segurava iluminou a noite, revelando imagens em movimento de Clara e Miguel, mas distorcidas, como se fossem sombras do que poderiam ser. Essas são suas vidas, se você escolher sair. Elas não são reais. A mulher gritou, seu olhar deslizando por Clara e Miguel. Vocês estão só começando a entender. O que você vê, Clara, são possíveis futuros, alguns dos quais o tempo está prestes a apagar. Miguel sentiu um arrepio. O que essa mulher estava dizendo era insano, mas ele não podia ignorar a sensação de que havia verdade em suas palavras. Futuras? Clara murmurou, confusa. O que significa? E antes que alguém pudesse responder, um dos homens encapuzados fez um passo à frente gritando: Parem! Isso não é um jogo! O tom de sua voz cortou a tensão no ar. Ele tirou a máscara e Miguel ficou chocado ao reconhecer o rosto. Era seu irmão, que havia desaparecido anos atrás. Bruno, mas ele estava diferente. Quase irreconhecível. Bruno! Miguel exclamou, sua voz cheia de incredulidade. Vocês precisam entender, a verdade está dentro de vocês. Vocês não são quem pensam que são. Bruno disse, seu olhar carregado de um peso de dor e urgência. Se não agirem agora, perderão a chance de desvendar quem realmente são. As palavras de Bruno ressoaram na mente de Miguel. O caos em torno deles parecia se desvanecer. Como ele podia estar diante de seu irmão perdido? Que verdade era essa que todo mundo parecia conhecer? Menos ele. Clara desabou em lágrimas. Bruno, o que está acontecendo? O que você está dizendo? A mulher começou a rir, um riso que não tinha alegria. Seu irmão pode ser tudo o que você deseja, mas não é. Ele está preso. Assim como você, em um jogo que suas famílias criaram com segredos, mentiras e muito mais. A revelação atingiu Miguel como uma bomba. O chão sob seus pés se movia e ele se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar.
As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar em uma imagem distorcida e aterradora. Você é uma chave, Clara! Bruno continuou, quase desesperado. E eu não posso deixá-los levá-la. O que está prestes a acontecer é apenas o começo. Se você não escolher, seus caminhos ficarão selados para sempre. A resposta de Clara era um mero sussurro. O que você está dizendo? O que precisamos escolher? Vocês têm que decidir se querem saber a verdade ou se preferem viver. Na mentira menos dolorosa, Bruno respondeu, sua expressão se contorcendo de dor ao olhar para a irmã. No fundo, Miguel sentia que tudo estava prestes a mudar. E enquanto a confusão impregnava o ar, ele percebeu que a única certeza que tinha agora era que a verdade que eles buscavam estava prestes a ser revelada. Um caminho de revelações aguardava por eles, e a escolha que fariam mudaria tudo, para sempre. Miguel sentia o peso das revelações nas mãos, como se o próprio chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Clara tremia, a expressão confusa. Bruno, seu irmão desaparecido, estava ali. E cada palavra que ele falava parecia cortante como uma faca. Clara, não é o que você pensa. Nós precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. A tensão na multidão era palpável e cada segundo se estendia. Os homens encapuzados estavam mais próximos e a pressão aumentava. Miguel sentiu uma onda de desespero. O que significa tudo isso? O que vocês fizeram com a Clara? Bruno olhou fixamente para ele, seu rosto contorcido pela urgência. Eles querem a Clara porque ela é uma chave. Todo esse tempo ela foi preparada para uma missão que mal compreende. Mas nós temos que sair agora. As luzes da polícia iluminavam o beco, e o olfato de Miguel era inundado pelo cheiro de fumaça e medo. Ele não podia permitir que nada acontecesse com Clara. Então, o que fazemos? Ele gritou, sua voz ecoando. Como podemos nos proteger? A mulher que havia tudo desencadeado, agora com celular em mãos, ergueu a voz, revelando a verdade de forma abrupta. A verdade é que vocês estão envolvidos em algo muito mais profundo. Se não fizerem a escolha certa agora, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Ela falou, e Miguel sentiu que o coração saltava pela garganta. Como podiam escolher? Bruno tomou a frente, os olhos ardendo de determinação. Clara, a escolha é sua. Você pode ficar e correr o risco de perder tudo ou vir conosco e descobrir quem realmente é. As palavras pesavam no ar e Clara olhou para Miguel, buscando conforto. Mas e se eu perder vocês? Foi tudo o que conseguiu dizer. É um risco que teremos que correr juntos, Miguel respondeu, inchando o peito. Seja o que for que aconteça, não vamos deixar você sozinha. Clara respirou fundo, os olhos cheios de determinação e medo. Eu não sei quem sou, mas não posso viver uma mentira. E com isso, estendeu a mão para Bruno, que a segurou firmemente. Os homens encapuzados avançaram, mas Lucas, o amigo de Miguel, apareceu na frente deles. Não se aproximem. Larguem eles agora. A adrenalina na voz dele era contagiante e a multidão parecia dividir-se, sentindo a gravidade da situação. Foi quando tudo se desdobrou rapidamente. Em um movimento ágil, Clara puxou Bruno e atravessou o beco, com Miguel e Lucas logo. Atrás, o som das sirenes se intensificou mais uma vez, mas agora eles não olhavam para trás. Corriam, sem parar,
em um fluxo frenético, enquanto os gritos da multidão se distanciavam. Então, no instante em que cruzaram a saída do beco, Clara se virou, a expressão de quem finalmente entendeu algo profundo. Nós vamos lutar! Vamos descobrir a verdade juntos! Comece tudo de novo! Miguel sentiu que, apesar do perigo, algo novo estava surgindo entre eles. A verdade poderia ser obscura, mas juntos eles poderiam enfrentá-la. Segurou a mão de Clara enquanto Bruno olhava esperançoso. E naquele momento, tudo parecia possível. Quando pararam, um fundo de incerteza ainda pesava no ar. Mas a chama da coragem havia acendido. Miguel respirou fundo e a luz da verdade começou a brilhar, mesmo que pequenos passos estivessem apenas começando. Mas o que mais estava escondido? O que realmente os aguardava na nova jornada? Ficar com essa pergunta ecoando em suas mentes. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma das histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Sua participação é essencial. Comente abaixo suas reações, teorias e, claro, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para espalhar a verdade. O futuro da nossa comunidade depende de vocês.